a Santa Rosa e os anjos do céu. Irmãos, paz do Senhor a todos. Eu os saúdo desejando que a bênção do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja com todos. Desejo-lhes também a bênção de Jesus, nosso Senhor, a unção e virtude do Espírito Santo do Pai, crendo que Ele pairará em mais esta reunião para dar-nos todo o amparo e proteção. Desejo a bênção também da Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, a bênção da Santa Avó Rosa e também a do irmão Aldo, o grande profeta que Deus nos deu. Desejo muita paz a todos, e aos nossos queridos e estimados internautas também, as minhas saudações, melhor dizendo, que faço em nome desses santos, desejando que todos vocês também estejam amparados e protegidos. Irmãos, é um prazer imenso estarmos unidos, reunidos em mais esta reunião de hoje, perante o tabernáculo de Deus, o nosso Pai. Eu desejo que cada um de vocês sejam meritórios para receber destes santos todo o amparo e proteção, tá bom? Eu convido a igreja para se colocar em pé, para darmos início à reunião desta noite. Lembrando todos que curvado é um ato de respeito diante de qualquer autoridade. Imagina quão grande autoridade nós temos. Os olhos fechados é para não se distraírem com nada, e as mãos levantadas aos céus é para receber algo que vocês têm para pedir nessa noite. Creiam que Deus nos dará. Oremos. Santíssimo Deus, nosso glorioso Pai Celestial, Senhor da glória todo-poderoso, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia de hoje, por mais este momento santo e sagrado, que o Senhor nos concede esta oportunidade de estarmos aqui perante o teu tabernáculo santo, diante do Senhor e dos céus, para te louvar e te bendizer. Agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, meu Pai, por todo o amparo e proteção, e pelo sustentáculo que o Senhor tem demonstrado, mantendo esta igreja firme e positiva, dias e após dias, subindo os degraus da santidade. Graças damos também ao teu Filho amado Jesus Cristo, nosso bendito e eterno Salvador, pela paz, pelo amparo, pela proteção dos céus, por tudo quanto o Senhor demonstrou para que nos finais dos tempos existisse um povo especial e zeloso de boas obras, cujo povo o Senhor prometeu ao Deus que um dia chegaria aos céus. Graças te damos, Jesus. Louvado seja o Senhor por tudo que prestaste em nosso favor. Graças ao Divino Espírito Santo do Pai, aonde cremos que em mais esta reunião, como sempre o Senhor tem pairado, há de parar em mais esta, para abençoar tantos quantos puderam aqui se chegarem, e também tanto aqueles que, através dos meios de comunicações, também nos prestigiam. Gratidão. Santíssima Mãe Virgem Maria, a nossa sincera adoração à Senhora também.
És a nossa Mãe Celestial, Rainha dos céus, viva e poderosa, que à frente dessa igreja, juntamente com teu Filho amado Jesus Cristo, a Senhora luta incansavelmente, nos amparando como filhos de Deus, filhos da Senhora também. Gratidão, Santa Avó Rosa, nosso venerável Espírito Consolador, pois a Senhora, aliada também com Jesus, com a Virgem Maria, a Senhora incansavelmente, vó, luta em prol da nossa vida, da nossa salvação. E é bem por essa verdade que somos um povo feliz e bem-aventurado. A nossa sincera adoração à Senhora também. Ó profeta de Deus, nosso estimado e querido irmão Aldo, nosso pastor por excelência, eis aqui teu povo que te ama e que te adora. E agora curvamos não só diante dos céus, mas também diante do Senhor para te adorá-lo, para agradecer ao Senhor por todos os feitos que o Senhor, desde quando estava fisicamente aqui na terra, o Senhor lutou para fazer com que esta igreja permanecesse e continuasse após a tua ida aos céus, aonde o Senhor, ao lado de todo o poder celestial, o Senhor também luta incansavelmente para cada um de nós, um dia, lá nas nuvens da eternidade, revê-lo novamente, ó primaz. Gratidão, essa esperança é viva em nossa alma, em nosso coração. Senhor Deus, eu creio que do teu monte santo o Senhor nos contempla. Teus ouvidos estão atentos aos nossos louvores, às nossas adorações e a partir de agora nossas petições. Dá-nos mais da graça e unção e virtude do teu divino Espírito. Abençoe todos os atos dessa reunião, para que todo quanto nós fazermos aqui, por permissão do Senhor, chegue diante do teu trono santo como um cheiro suave. É o tudo que podemos oferecer ao Senhor e mais esta reunião de hoje. Que o Senhor seja louvado e glorificado ainda mais. Pai, crendo que do A até o Z, em tudo sejamos orientados, dirigidos pelos céus. Graças te damos mais uma vez. Graças damos a Jesus e ao Divino Espírito do Senhor. Graças damos à Virgem Maria, à Senhora Santa Avó Rosa e ao irmão Aldo como profeta de Deus, e a todos os demais santos, anjos e profetas dos céus, inclusive, Senhor Deus, esses que o Senhor designou em mais esta reunião, para dar-nos todo o amparo e proteção. Gratidão, hoje e sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte.
O nosso irmão, pastor senhor Wagner Souza Araújo, residente na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para nossa sede em fevereiro de 2026. Venho com profunda gratidão no coração expressar meu reconhecimento pelo grande milagre que Deus e seus santos realizaram em minha vida. No dia 16 de dezembro de 2024, enquanto trabalhava, precisei subir ao mezanino da loja para buscar materiais. Quase chegando ao topo da escada, senti um mal-estar repentino. Perdi o sentido e caí em um espaço estreito sobre as prateleiras e latas de tinta. Na queda, bati a cabeça contra a quina de uma parede, sofrendo um corte no supercílio e um forte trauma craniano. Fiquei desmaiado por alguns tempos, que não consigo precisar, pois estava sozinho. Ao recobrar a consciência, percebi muito sangue correndo pelo rosto, roupas e chão. Minha mão esquerda estava torcida para fora do braço, causando dor insuportável. Naquele momento, clamei pelo santo irmão Aldo e pela Santa Vó Rosa, pedindo amparo naquela situação difícil. Consegui ligar para minha esposa, que me levou ao hospital, e também para meu pai, que foi até o local. No hospital, após sutura no supercílio e exames, o ortopedista constatou uma lesão grave, 2 fraturas no antebraço, luxação dos ossos nas mãos e rompimento dos tendões dos dedos. Foi necessária uma cirurgia de emergência para colocar os ossos no lugar e fixá-lo com fios de aço. No dia 23 de dezembro de 2024, passei por uma segunda cirurgia com uma especialista em ortopedia de mão para construir os ligamentos e tendões, utilizando pinos, âncoras e novos fios de aço. O procedimento durou cerca de 4 horas e, graças às poderosas bênçãos da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tudo correu conforme o esperado. Durante o período de internação, foram realizados diversos exames na cabeça devido aos hematomas, mas pela graça de Deus e de Jesus, não foi constatada nenhuma lesão interna. Após 60 dias, retirei a imobilização e os fios externos. Aos poucos, retomei minha rotina e, com muita oração da família apostólica e de meus familiares, fui amparado em todos os momentos. Tenho plena certeza de que o Santo Irmão Aldo me livrou da morte e de consequências ainda mais graves. Hoje, realizo minhas atividades normalmente, com movimento pleno da mão e dos dedos, sem sequelas ou danos. Agradeço ao meu Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, Divino Mestre, ao Espírito Santo do Pai, à Santíssima Mãe Virgem Maria, ao Santo Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e o santo e querido profeta Irmão Aldo, por este grande milagre e por tantos outros que constantemente realiza em minha vida e na vida da minha família. E nós também louvamos e glorificamos, porque estes santos realizam também na nossa vida e na vida de nossas famílias. Amém. Em sequência, nós vamos agora ouvir um hino que será ministrado pela orquestra, cujo título, Vem Comigo Ficar.
esses versos tão singelos, cantar a ti, meu humilde coração, gratidão, amor e adoração. Sei que não encontro palavras que definam a alegria em saber que sou tua filha, que participo desta harmonia. Pois à nossa frente vais, junto à Santa Rosa, conduzindo com amor um povo ao céu de esplendor. Admiro-te grandemente, oh querido primaz, luz do meu caminho, manancial de amor e de carinho. Imagino quão grandes lutas enfrentas contra o inimigo, para não nos dispersarmos e guiar-nos no bom caminho. Sou grata a Deus Pai Criador por este presente que nos deu, ter te conhecido, ó Santo Primaz, pelas bênçãos e ensinos, pela paz. Receba minha sincera gratidão, ó grande e bondoso Pai, pois são palavras que te dedico no profundo do meu coração. Muito bem, em nome da Santa Avó e do irmão Aldo, expresso minha gratidão mais uma vez por essa segunda parte apresentada. E eu creio que o irmão Aldo ficou muito feliz com esse louvor, com essa adoração. Tá bom? Irmãos, antes de eu dar início aqui à leitura quanto às mensagens, eu creio que ninguém poderá chegar mais, né, pelo tempo que já ocorreu, mas a tantos quantos vieram, desejo boas-vindas a todos, aos internautas também, desejo boas assistências, e a partir de agora eu irei transmitir a palavra de Deus a todos vocês. São mensagem instrutiva, mensagem de honra, mensagem que nos eleva, irmãos, a conhecermos mais a vontade de Deus, para melhor fazermos a vontade dEle, obedecer em tudo, para sermos o que Deus deseja, felizes e bem-aventurados, tá? Primeira mensagem aqui, além de uma mensagem também, é uma homenagem para
todas as irmãs apostólicas e ouvinte do programa A Hora Milagrosa, quanto amanhã o Dia Internacional da Mulher. O Conselho Deliberativo achou por bem aqui enviar-lhes essa mensagem e também como uma homenagem. E eu, paralelamente com o Conselho, antecipadamente, porque se dará amanhã, dia 8, mas eu parabenizo todas as irmãs apostólicas. Que a Santa Avó Romualda lhes abençoe sempre, que vocês sejam sempre essa esposa, essa mãe, entendeu? Essa servidora fiel e verdadeira diante de Deus. E que diante das lutas e das aflições da vida, que se cumpre em cada uma de vocês a palavra de Jesus. Quando nos alertou a senhora: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu tive no mundo e venci o mundo. Eu acrescento de mim mesmo agora em outras palavras: e se vós credes em mim, vos também vencerá, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Que a Santa Avó abençoe e receba, se sinta abraçada pelo Conselho Deliberativo mediante esta mensagem. Ouça. O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, ressalta o valor inestimável que as mulheres trazem à vida em todas as suas dimensões, como mães, esposa, trabalhadora, donas de casa, provedora de afeto e sustentadora de suas famílias. Em cada gesto cotidiano, a coragem. Em cada sacrifício, uma expressão de amor. A história da humanidade é iluminada por inúmeros exemplos de mulheres valorosas que cumpriram importantes missões nesta terra. Entre elas, destaca-se a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, instrumentos preciosos de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor. Com seus corações nobres e puros, deixaram-nos lições eternas de amor, humildade, bondade e justiça. Jamais se deixaram contaminar pelos sentimentos mesquinhos do mundo, mesmo diante das injustiças e das maldade humana. Permaneceram firmes na luz do perdão. A Virgem Maria Santíssima, com sua ternura infinita, acolheu o ministério, ou seja, o mistério do sacrifício e silêncio e fé. Perdoou aqueles que feriram seu amado Filho, o Divino Mestre Jesus. Não guardou amargura, ofereceu em humildade o seu sim, a obra salvadora de Deus. Assim nos mostrou que a grandeza do amor se revela na capacidade de perdoar e transformar a dor em redenção. A Santa Avó Rosa, por sua vez, viveu a caridade em cada gesto, mesmo humilhada e desprezada. Manteve o coração aberto, perdoando até o último suspiro. Seu sacrifício, oferecido com amor à igreja e à humanidade, tornou-se semente que germinou em almas redimidas. Sua vida é testemunho de que a verdadeira força se manifesta na doçura e na perseverança. Essas duas santas mulheres nos legaram lições preciosas. O anúncio sem lamento, o perdão que liberta, a misericórdia que cura, o amor que salva, são exemplos que transcendem épocas e culturas. Convites permanentes para que cada irmã apostólica viva sua missão com dignidade, fé e esperança. Rendemos louvor e adoração à Virgem Maria Santíssima e à Santa Avó Rosa, que cumpriram na terra a verdadeira missão de mulher. Homenageamos também nossas irmãs apostólicas
e as ouvintes do programa Hora Milagrosa, que cumpre sua missão nesta terra com sabedoria, ternura, fé e dedicação, espalhando consolo e luz por onde passam. Que esse 8 de março seja mais do que uma data, que seja um cântico de reconhecimento à Virgem Maria Santíssima e à Santa Vó Rosa, um abraço de gratidão e uma promessa de respeito a cada irmã. Parabéns a todas as mulheres de bem. Sejam felizes e abençoadas e honradas todos os dias de sua vida. Que a paz, a força e a graça divina acompanhem seus dias hoje e sempre. Irmãos, cabe-me salientar algo sobre essa mensagem e esta homenagem, em especial a todas as irmãs, despertando até nos corações, tanto dos presentes aqui, como dos ausentes, para que, como esposo, como filho, como filha, no amanhã, ao despertar-se, reconhecendo o valor de sua mãe, o valor de sua esposa, se for preciso diante de alguma ofensa antecedente, o amanhã é um dia tão propício para pedir-lhes perdão. Talvez essa mãe, essa esposa, essa mulher guerreira, essa mulher heroína, está com seu coração dilacerado por tantas ofensas, né? Hoje a gente está num mundo tão difícil, um mundo que reconhecimento mesmo está havendo somente nos corações daqueles que se temem a Deus, naqueles que têm um preceito, que se julga ter um pacto com Deus mediante uma doutrina e uma disciplina que lhes regem, dando-lhes entendimento, sabedoria, entendimento do perdão, sabedoria na reconciliação. É para isso que esse dia de amanhã, 8 de março, desperta, toca algo no seu coração. Eu creio que eu não falo com um casal aqui, mas eu creio que diante da extensão desse mundo, talvez eu falo até com alguém que está me ouvindo, não aqui, mas ali e acolá, que talvez está com alguns dias até virado maribundo um com o outro, muitas vezes por faltar no esposo a compreensão, porque a mãe diante da labuta do dia a dia, dos tormentos, das ocupações, do cuidar dos filhos, muitas vezes deixou algo a fazer, não deu para fazer naquela hora, e o marido muitas vezes por faltar entendimento, compreensão, muitas vezes não entendendo que Deus fez com que a sua união fosse para que você tivesse uma companheira ao seu lado, uma pessoa verdadeira que viesse cuidar de você, cuidar do Senhor, viesse lhes trazer a comida na hora certa, na hora exata, fazer com que você seja um homem aciado pela lavadura de suas vestes, tá? Talvez um homem de bom caráter, porque aonde quer que esteja, aquela mulher ela está sempre ao seu lado. Mas muitas vezes, irmãos, devemos tomar cuidado com os estresses da vida, com as concupiscências da carne, muitas vezes com os desabafos de certas coisas lá fora, os desaforos de um e de outro. Essas coisas tem que deixar onde a gente encontrou e não levar para dentro de casa. Quantas mães dilaceradas, meu Deus, que nas caladas da noite nem dorme direito, esse rosto se banha em pranto pela injúria do marido, pela injúria do companheiro, pela injúria do filho, da filha, que não quer mais ser submissa aos conselhos dessa mãe. Quanto que essa mãe tem chorado, quanto que essa mãe tem lagrimado, porque teve o prazer, a honra de um dia ver esse filho e essa filha cantar nesse coro, nesse coral, para louvar e glorificar a Deus, a Santa Avó e o irmão Aldo.
Quantas vezes ela contemplou o irmão Aldo abraçando aquele filho e aquela filha. E hoje essa mãe chora amargamente por chegar num final de semana. O lugar seu é na igreja, o lugar dela é na igreja, mas ela não está. Ela não quer mais acompanhar a mãe. E a mãe, ela não dorme enquanto a filha não chega. Ela não dorme enquanto o filho não chega. Chega 1 hora da manhã, ela abre a porta, ela puxa a cortina do quarto do filho ou da filha, não está. 3 horas a mesma coisa, 4 horas a mesma coisa. E essa mãe se pranteia. Oh meu Deus! Não bastando aqueles que muitas vezes está aí dentro de um pequeno cômodo 3x3, 2x2, aonde é pequeno para ele se manter sozinho, e muitas vezes está ele sufocado com mais de 20, 30 pessoas ali, e pessoas maldosas, perversas, e ele ali inoculado, um filho que aprendeu tanto da mãe, um filho que aprendeu tanto da Santa Avó Rosa, aprendeu tanto do irmão Aldo, está lá, muitas vezes castigado, sendo escravo pelos vícios, pelas drogas e tantas coisas mais. Essa mãe chora, por hoje essa filha não está na sua companhia mais. Era uma corista, era uma regente, era uma auxiliar, e hoje está jogada pelas traças, nem solteira e nem casada, e ainda trazendo sobre os seus braços o fruto do adultério e da corrupção. Que Deus a tenha, que Deus tenha misericórdia, melhor dizendo, dessa mãe, para suportar as transgressões e as fadigas que a vida muitas vezes a cerca. Portanto, eu quero familiarizar com os meus companheiros, meus irmãos de fé, como marido também, porque eu também sou marido, que nós damos valor a nossas esposas, valorizamos e procuramos entender que Deus, repito o que eu falei, Deus fez essa união, Deus concedeu essa união para que ambos vivessem juntos. Uma pequena metáfora. Deus, por que Deus fez Eva, fez a mulher da costela de Adão? Para que ambos andassem juntos, lado a lado, aliado um com o outro. Não para andar debaixo dos pés do esposo. Se fosse para andar debaixo dos pés do esposo, fazia da parte do calcanhar. E não fez. Hoje nós vemos no mundo a desavença que o mundo está. A lei muitas vezes cercam as torturas, mas não conseguem mais cercar. Tentam cercar, e mulheres morrendo dias e após dias. Muito embora também paga pelas suas próprias concupiscências. Isso é ruim. Dá graças de estar nessa igreja hoje. Mesmo com o seu coração dilacerado, muitas vezes pela falta de compreensão do pai, de um filho, de uma filha, mas dê graças que está aqui, porque tem alguém que olha pela senhora. Tem o irmão Aldo, tem a Santa Avó Rosa. E nas caladas da noite, quando tu mais não pode mais chorar, eu acredito que Ele enxugou o teu pranto, enxugou as tuas lágrimas. Glorifiquem a eles. Em sequência agora, eu vou passar para a outra mensagem que fala sobre o amor, ou seja, o amor é o vínculo da perfeição. Presta atenção, irmãos, que é algo extraordinário nós vamos aprender também nessa mensagem. Essa mensagem é do Santo Irmão Aldo, em boletim de fevereiro de 2009. Ah, mas por que uma mensagem do irmão Aldo em 2009, 17 anos atrás? Por quê? Eu faço uma pergunta. Porque hoje nós cremos na promessa do Consolador? Porque nós cremos na promessa do Filho de Deus vindo a essa terra, escrita, se nós comparar lá, quando Isaías profetizou até agora, tá? 2.700 anos. Sua palavra
Sua profecia, ela tem poder e vigor para salvar almas, assim como salvou o senhor e a senhora e tantos quantos me ouvem aqui. A palavra de Deus, ela é ungida por pessoas capacitadas. É como o ouro e a prata que nunca se enferruja e nada corrói. Se nós for comparar essa distância de que Isaías profetizou a vinda de Jesus 700 anos antes dele, e comparar com hoje, conforme eu já disse, 2.700 anos, nós fomos agora ver a do irmão Aldo, 17 anos, está tão recente, né? Dá para sentir até o cheiro da unção que ele foi ungida, o cheiro do óleo que ele foi ungido como profeta de Deus, para nos arrebanhar como ovelhas de Jesus, como ovelhas de Deus o Criador. Razão pela qual Jesus, já anunciando a vinda dele, a formação dele, ele disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ela me conhece a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ele disse: eis que eu tenho muitas ovelhas ainda, não neste aprisco, mas em outros, e a mim convenha conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e há de haver um só rebanho e um só pastor. A promessa foi cumprida. Hoje nós temos o irmão Aldo. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir a palavra de Deus. Mas não é do conselho deliberativo? Sim. Mas Deus capacitou desde o passado até o presente. Deus capacitou pessoas, inspirando-os para receber tudo aquilo que era necessário para a formação de um povo especial e zeloso de boas obras. Pois aqui está a palavra de Deus. Porque tudo quanto nós cremos nas Sagradas Escrituras, irmãos, não foi escrito pela mão de Deus, a não ser os 10 mandamentos, que Deus registrou os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. A única. As demais, tudo Deus ordenou, inspirou, capacitou. E hoje, nessa igreja, tudo se repete, eu falo. Nós temos a honra, a glória de ter recebido nessa igreja a formação do outro Consolador da promessa de Jesus. Ele voltando invisivelmente para cumprir essa gloriosa promessa. E durante os 16 anos, capacitou a Santa Avó Rosa, instruiu ela, para que ela arrebanhasse um povo e cujo povo me ouve. Cumpriu ela sua missão, capacitou o irmão Aldo como profeta, durante todos os tempos, 44 anos, na caminhada dessa igreja rumo aos céus, arrebanhou-nos como ovelhas do Criador. Que honra para nós. E a palavra dele continua, hoje inspirada através do conselho deliberativo. Somos nós felizes e bem-aventurados, basta que crê, conforme dissera, entendeu? O próprio Jesus. Bem-aventurado aqueles que ouvem e que crer nas palavras das profecias, e guardam o que nelas estão escrito, porque os tempos estão próximos. Que tempo? Eu estou falando do arrebatamento da igreja? Não, literalmente não. Mas quando eu falo que o tempo está próximo da nossa redenção, nós estamos muito mais próximos da redenção do que quando nós iniciamos pelo conhecimento que alcançamos nessa igreja. Creiam, pois, ouça o que está escrito aqui, mediante a mensagem do conselho. Ou seja, mensagem do irmão Aldo, reprisada pelo conselho para todos nós. Amados irmãos, desde o princípio, Deus criou a humanidade e estabeleceu o casamento e a família como a base das relações humanas. A palavra nos ensina: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esta foi a lei que Deus deu
no princípio ao unir o homem e a mulher. E Jesus confirmou esta verdade ao dizer: portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Assim o Senhor mostrou que a família deve ser uma unidade perfeita, não apenas na carne, mas também no espírito. Essa unidade espiritual precisa estar ligada ao Espírito de Cristo e do Consolador. O casal deve caminhar em uma só fé, um só pensamento e um só sentimento, permitindo que as virtudes do Espírito Santo habitem no lar, tanto nos pais quanto nos filhos. Mas essa união só é perfeita quando existe o verdadeiro amor em cada coração. Por isso, o apóstolo São Paulo declara em Colossenses, dizendo: acima de tudo isto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é tudo aquilo que liga ou une, para que a família esteja verdadeiramente unida. É necessário que haja sentimento genuíno do amor, pois este é um mandamento de Deus. É por esse motivo que o apóstolo São Paulo, em sua primeira carta, afirma: o mandamento de Deus é este, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e hoje também no Consolador, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Sem amor não há perdão, não há paciência, não há humildade. Quem ama sabe ser misericordioso, sabe suportar, sabe respeitar. Quem ama sabe valorizar a esposa. Quem ama sabe valorizar o seu esposo e seus filhos. Dentro do lar, além do amor, deve haver respeito, boa educação e diálogo. Não é com palavras duras ou atitude ríspida que se corrige uma situação, mas com brandura e sabedoria. Cada membro da família deve assumir sua responsabilidade, pois não é justo que apenas um carregue todo o peso sozinho. O Senhor nos chama a carregarmos nossa cruz com humildade e mansidão. O apóstolo São Paulo orienta: esposa, sujeitai-vos a vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Assim, cada um deve valorizar a outra e cumprir o seu papel. A esposa ajudando na administração do lar, o esposo cooperando para que nada falte. É preciso ter sabedoria para educar e orientar os filhos, para que sempre andem no bom caminho. Ensine-lhes o valor da nossa fé, da doutrina e da disciplina, para que sejam bem-sucedidos na sua vida. Entenda, irmãos, Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e eu, irmão Aldo, dependemos de famílias unidas, pois quando cada família vive em união, também a igreja se torna unida e fortalecida. Quem sabe viver bem em seu lar, saberá também conviver em harmonia com seus irmãos na fé. Assim não haverá disputa, desunião ou má vontade entre os apostólicos. Se alguém trata mal o seu irmão na igreja, é porque em sua própria casa já existe o mesmo espírito de desunião. Por isso, é essencial que haja paz e amor no lar, para que também haja comunhão entre os irmãos na fé. Devemos, portanto, revestir-nos das virtudes que São Paulo nos ensina. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros.
Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. É sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu, irmão Aldo, espero contar com a colaboração de cada família apostólica, que viva unido no amor de Cristo, da Santa Vô Rosa e de Maria Santíssima. E assim, a igreja será revigorada. Somente assim, unidos em espírito e verdade, poderemos ser testemunhas viva do reino de Deus e instrumento da obra santa que Ele confiou à Igreja Apostólica. Que mensagem, né, irmãos? Irmãos, uma mensagem dita a nós como essa, por um profeta de Deus. Irmãos, muito embora nós já ouvimos ela lá nos anos de 2009, já ouvimos essa. Mas se eu perguntar à igreja, você lembraria? São poucos que podiam me responder. Foi semente que foi plantada. Semente foi plantada, muitas nasceram. Mas com o passar dos tempos, com o calor do sol, com as chuvas torrentes, suriaram a terra quando o sol não queimou. Aí está a essência, a eficácia do repriso dessa mensagem para todos nós. Se tantos e tantos que eu perguntassem, tá? Podia dizer, eu não lembrava mais, pois prepara o seu terreno, para que essa semente novamente ela seja plantada, ela seja inoculada nesse terreno, ou seja, nesse coração. E que a partir de agora, com as chuvas serôdias, que cairá do alto do firmamento, regrando esse terreno, regrando esse coração, essa semente, ela poderá nascer com muito mais eficácia. Ah, mas como que eu vou me preparar com isso? Lembra que lá no início, quando eu falei alguma coisa sobre as irmãs pelo seu dia de amanhã, o Dia Internacional das Mulheres, eu falei sobre o perdão. E aqui contido, também nessa outra mensagem, alerta o perdão. É óbvio, irmãos, que ninguém vive sem alguma pequena discussão, ninguém vive entre um casal sobre alguma contradição pequena de um tema, de uma falta de conhecimento. Mas que isso não venha inocular e se ceder com que essa semente que foi plantada do amor e do perdão venha a ser desfacelada, venha a ser queimada. Assim como Jesus parabolizou nas expressões da palavra do semeador, o irmão Aldo, como um agricultor, como um semeador, como um profeta, ele muitas vezes preparou tantos e tantos terrenos, plantou a semente. Quando fala de diálogo aqui, quantos casais que estavam assim, pendente, muitas vezes como um castelo construído se desmoronando. Muitas vezes ele com aquela sábia orientação que a Santa Vô Rosa lhes dava, com seus sábios conselhos, ele pedia diálogo. Senta lá, tira aquela raiva, aquele sentimento que está no coração, talvez no preconceituoso, com vergonha. Talvez o marido fale, eu sou o machão, eu sou o dono da casa, eu não vou me curvar com ela. Para com isso, porque um dia tu vai curvar diante dos pés de um Cristo ressurreto, e ele poderá falar não para você, se você não perdoou ela, ou se a senhora não perdoou ele. Ora, é muito melhor curvar agora diante dela, pedir perdão, para quando chegar aquele dia não ter nada a se temer, e ele disser, vinde meu bendito, para o reino que vos está reservado, desde o começo de todas as coisas, até a consumação de tudo agora, do que ouvir, afastai-vos de mim, porque não soube perdoar. E uma vez que deixa o coração ser tomado por tantas coisas ruins, a tendência do ódio, o ódio é igual tiririca.
Eu não sei, talvez nem todos aqui conhecem tiririca. Tiririca é uma praga que nasce no quintal e ela é uma pequena batatinha. Só que ela vai se espalhando, aquela batatinha ela vai se germinando. Quando pensar, dentro de poucos tempos, todo o quintal está espraguejado. O ódio é a mesma coisa. O ódio por uma coisinha qualquer, por uma falta de reconciliação, apenas por falar assim, eu te perdoo. Só falar isso está resolvido o problema. Você quer vingar do ódio? Você quer vingar do teu inimigo? Perdoe ele. É só perdoar que você tira todo aquele sentimento, toda aquela carga. Mas enquanto você está odiando, você está alimentando aquele ódio. É como se você estivesse cercando o teu quintal para que a tiririca espragueja e depois vai te dar trabalho. E muitas vezes não consegue nem limpar mais. O amor é o vínculo de tudo. Foi por amor que Jesus deixou a destra do Pai. Ele, como um ser espiritual, foi convertido no ser humano, inoculado no ventre de uma virgem. Por amor de quê, meu Deus? De nós. Se nós estamos aqui, é porque esse Cristo ressurreto, Ele não mediu sacrifício para dar-nos o direito e a liberdade de sermos chamados filhos de Deus. Há exemplo maior do que o que Jesus deixou para nós? Passar o que Ele passou, enfrentar o que Ele enfrentou, ser torturado, ser injuriado e caluniado. Em todos os sentidos Ele perdoou. Só teve um dia que Jesus levantou a mão para uma pessoa. Só teve um dia. Ele levantou a mão exatamente para colocar no lugar a orelha de um que foi decepada pelo próprio discípulo. Mas não por ódio, não por vingança. Quando a orelha daquele homem foi decepada, porque ele não suportou o que estava fazendo com seu mestre, com aquele que dava alento, paz, saúde, vida para ele todo dia, de repente, sem cometer delito nenhum, está ali sendo maltratado. Um dos discípulos sacou, tirou, pois, da bainha a sua espada e decepou. Jesus falou, calma, precisa isso? Não precisa. Ele pegou a orelha do cidadão, do soldado, e ele ali colocou, ele levantou a mão nesse dia, mas exatamente para colocar o pedaço da orelha no seu devido lugar, sem sequer cicatriz ficar. E ele disse àquele discípulo, mete a tua espada na bainha, porque quem a espada fere, a espada morrerá. Não queira ser vingativo, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Vamos mostrar que nós somos discípulos de um Jesus, de um Cristo ressurreto, e que nós somos obedientes a um profeta que nessa igreja pisou, e que vocês mesmos por ele foram abraçados. Não importa que ele alimentou de arroz e feijão, e bebeu da mesma água clorada que nós bebemos, mas teve a honra, o mérito de falar com Deus, porque para isso ele nasceu predestinado, porque Deus precisava de um homem da sua qualidade, para reger um povo especial e zeloso de boas obras. É por essa razão que vocês estão aqui. Isso tudo, irmãos, são frutos do amor de Jesus. Naquele coração do irmão Aldo, naquele coração da Santa Avó Rosa, essa semente foi plantada, cresceu, nasceu, germinou e produziu os frutos que hoje nós temos a certeza e a convicção que aqueles frutos, irmãos, foi armazenado e está sendo armazenado através da tua vida, da vida do senhor e da senhora, para o celeiro da eternidade. E isso vocês vão ter a honra, a glória de um dia, quando novamente subir as nuvens da eternidade, ao encontro desse Cristo ressurreto, conhecer Ele verdadeiramente, conhecer a Virgem Maria. Quem não quer conhecer a Virgem Maria? Quem não quer conhecer esse Jesus? Conhecer a Santa Avó Rosa, porque nem todos que me ouvem aqui conheceu ela, como eu não conheci, mas eu tenho, meu Deus, o prazer e a honra de um dia, ó vó, eu chegar diante da senhora e falar, vó, eis-me aqui, combati o bom combate, vó, venci a carreira e guardei a fé, dá-me o direito do prêmio da bem-aventurança, assim como todos vocês irão falar também. E ela dirá a cada um de vocês, vinde meus servos, vinde minhas servas, entra no gozo do teu Senhor, e vive comigo para todo sempre, para todo o século dos séculos.
E nesse momento, vocês sendo tomados com as melodias dos anjos, com o som das trombetas desse Cristo, e os anjos cantando: é sua última morada, já findou tua jornada, graças a Deus assim venceu. Me desculpa, irmão, me perdoe pelo simples que sou. Repito, me perdoe, me desculpe pelo simples que sou. Até mesmo com as minhas palavras não tão bem pronunciadas, mas o que eu estou falando aqui eu aprendi nessa igreja. Eu aprendi na missão profética dessa igreja. Eu aprendi de uma santa que nos guia, numa santa que eu não conheci, mas Jesus dissera: bem-aventurados os que não creem, os que não veem e creiam. Mas o irmão Aldo, eu conheci ele. Eu tive a honra de beijar suas mãos várias vezes e receber dele o seu conselho. Nos anos de 2006, chegou um leproso naquela porta ali, ó. Chegou um leproso chorando. Um leproso, quando um leproso ele cai numa situação difícil, a tendência dele é a morte. Mas esse leproso foi socorrido. Ele salvou esse leproso. E é esse leproso que fala com você hoje. É esse leproso que está te falando aqui. E é por isso que, para falar do nome dele, para proclamar o nome desse profeta, seja aqui, seja ali, seja acolá, aonde for preciso e necessário eu falo, e ninguém faz eu calar. Esta é a razão. Eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições. Eu estou aqui porque eu desejo um dia revê-lo novamente nas nuvens da eternidade. Eu quero contemplar novamente aquele olhar meigo, aquele rosto que brilhava o óleo da unção, das virtudes que era lhes concedido. Eu quero estar lá um dia ao lado dele. No mais mínimo lugar no céu eu quero um dia estar lá. E quero ver e esperar. Não estou me justificando que eu já estou santo, que eu sou santo perfeito, que já estou preparado para ir para lá. Lembra que eu falei que eu sou compartilhador de vossas lutas e de vossas aflições. Mas se eu for primeiro, eu quero sentar no meu lugarzinho e esperar cada um da sede aqui de São Paulo lá chegar e ser coroado com a coroa da vida. Eu quero estar lá naquele dia. E é por isso que eu estou aqui com a minha simples palavra, lhes orientando e lhes compartilhando com a mensagem desse boletim, para que sejamos nós humildes, perdoador. E que tenha, irmãos, diante dessa mensagem, um lar abençoado, um lar em que a Santa Vó Rosa poderá visitar a qualquer hora, e quando não ela, um anjo que ela poderá enviar, e quando não um anjo, o irmão Aldo que poderá lhes visitar. Quando nas horas mais difíceis das aflições da vida, o que aconteceu esses dias para trás aí, um testemunho que foi narrado aqui, um irmão que foi fazer uma ultrapassagem, ele de repente encontra uma carreta na sua frente, sem nada mais ele podia fazer, mas existe algo que nos salva. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, tudo, irmãos, tudo caiu por terra, toda cilada do inimigo foi desfeita, e o irmão continua gozando vida, saúde e paz. Agora eu pergunto, se ele estava ali dirigindo, se ele estava ali com a sua esposa, às vezes tocando de ir num lugar que muitas vezes tinha que ir, mas 2, 3 dias que não conversava, 2, 3 dias que estava ali marimbudo um com o outro, coração cheio de ódio, de preconceito, de falta de amor e humildade. O que a Santa Vó Rosa podia fazer? Ela ainda podia fazer algo, porque a misericórdia dela tem uma distância da terra ao céu. Repito, a misericórdia da Santa Vó e do irmão Aldo, ela tem uma distância da terra aos céus. Ela poderia fazer algo, mas não tanto que ele poderia ser beneficiado da forma que foi, porque cada um tem que pagar pelo seu erro, cada um tem que pagar pelas suas concupiscências. Então é preciso que nós caminhamos firmes nessa estrada, conforme disse o conselho, na estrada da vida que nos conduz ao reino dos céus. Que sejam todos obedientes e consagrados. Lembrando que amanhã está aqui, vai ser celebrado aqui
a Santa Comunhão. Vai estar exposto aqui diante desse altar o corpo e o sangue de Jesus. Eu não estou fazendo juízo da vida de ninguém. Eu posso falar categoricamente porque eu não conheço a vida particular de ninguém e também não quero saber. Mas se eu falo com alguém que tem algo, que hoje a esposa está aqui, o esposo não veio porque estava brigado, ou o esposo veio e a esposa não veio, e tem algo que está muitas vezes lhe impedindo que seja aquele casal quando se formaram, quando se uniram, quando curvaram diante desse altar de graça, prometendo a Deus ser fiel até a morte, ser paciente, não colocar em pauta a fofoca, não colocar em pauta o sentimento do ciúme e do ódio. Tudo caiu por terra. Mas é tempo ainda, viu? É tempo. Se estiver alguém aqui, reconcilie hoje mesmo, porque amanhã você estará aqui e quer alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Mas se não se reconciliar, se não perdoar, se não houver o perdão, ninguém vai impedir que você come o pão. Ninguém vai impedir que você tome o suco da videira, sendo ele transubstanciado na carne e no sangue de Jesus. Ninguém vai impedir, mas que ele não tem eficácia nenhuma para a sua vida, tá? Simplesmente comer o pão, simplesmente beber o vinho, mais nada. Mas a essência de tudo, o ódio, o rancor, o preconceito, a inveja, o ciúme, está como uma barreira a impedir que chegue até a sua alma para purificar-te como filho, como filha de Deus, como servo, como serva de Deus. Que todos sejam felizes e bem-aventurados. Maridos, meus companheiros, meu irmão, valorizamos a nossa esposa. Dê valor a ela. Sejam conscientes com elas. Saibam perdoar. Filhos, perdoe seu pai, perdoe sua mãe, valorize ele. A pessoa só dá valor ao serviço depois que perde, o emprego depois que perde, só dá valor ao pai depois que perde. Aí ele vai chorar as mágoas, aí todo o sentimento acumulará no seu coração, e aí não adianta mais chorar. Então valorize enquanto é tempo. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias pela vida. Palavra de Jesus, tá? Honra a tua esposa, honra o teu esposo. Faz da tua casa um tabernáculo de Deus, aonde a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo e os anjos poderá lhes visitar e ali fazer conosco morada. Eis que Jesus falou, Apocalipse 1, verso 3: eis que eu chego à porta e bato, entendeu? Aqueles que abrirem a porta e me convidar, eu entrarei, saciarei e permanecerei com eles. Mas do contrário, irmãos, a pessoa quando não abre, quando não se cede, é porque a chave, ela está na escuridão. A chave de abrir o coração está nas trevas, está no ódio, está na vingança, está no preconceito. E apostólico não pode ter esse sentimento. O apostólico para ir para o céu, ele tem que estar isento de todas essas coisas. Eles têm que estar alvejado com uma neve, tá? Como uma lã branca, como essas flores aqui. Eles têm que estar desse formato. Mas se tiver, irmãos, alguma coisa, algum inseto corroendo do lado, vocês sabem quem que é esse inseto, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não quero dar status para ele. Mas se aquele inseto estiver corroendo, tome cuidado, porque ele vai até a destruição de tudo. E Deus te ama, Jesus te ama. Ele não mediu sacrifício para vir te salvar, para vir me salvar. E é por isso que nós estamos aqui. E bem-aventurado é tu, o senhor e a senhora, que permanecer conforme disser a doutrina, fiel até o fim, e terás a coroa de glória, para viver com Deus para todos sempre e para todos os séculos dos séculos. Amém. Essa é a minha mensagem, irmãos, que eu tinha a explanar a vocês, mediante o que o conselho nos ensinou aqui. Eu desejo que todos preparem o que eu falei, preparem este coração, para que se esqueceu, se essa semente ela foi desfacelada, que ela venha ser plantada novamente, e ela venha crescer e germinar e produzir grandes frutos para o reino dos céus. Agora, em sequência, nós vamos ouvir agora, para encerrar a nossa reunião, o hino que o coral irá apresentar.
o profeta que conhecemos. Valorize, pois, e ele é digno de nosso louvor e de nossa adoração. E nós estamos aqui porque ele sustentou durante os 44 anos a nossa vida diante de Deus e de Jesus, da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Ouça. Nesta igreja pregar, na igreja apostólica, nos ensina a amar e a viver neste mundo de tristeza e de dor. Nos guia no caminho de Cristo Salvador, ensinando as boas obras que Jesus, o Mestre, deixou. Ó Santíssima Virgem Maria, agradecemos seu Filho Jesus por escolher este santo pastor que mantém esta igreja na luz. Este santo poderoso é o nosso santo irmão Aldo, que com toda humildade nos ajuda a vencer. Pedimos de todo o coração a Senhora, ó Maria Santíssima, que junto à glória celestial abençoa o povo de Deus.
é o nosso santo irmão Aldo, que com toda humildade nos ajuda a vencer. Pedimos de todo o coração a Senhora, ó Maria Santíssima, que junto à glória celestial abençoa o povo de Deus. Nós que seguimos seus ensinamentos e teus santos conselhos, estamos contigo nesta grande obra de salvação. Estamos unidos em oração, rogando ao Senhor nosso Deus e ao Senhor Jesus e a nossa Mãe Virgem Maria e a Santa Vó Rosa, que estejam sempre conosco todos os dias da nossa vida. Nossa gratidão ao soberano Deus e ao santo e querido Primaz. Irmãos, minhas considerações finais agora, uma vez que já chegamos, pois ao término de nossa reunião, eu quero agradecer os obreiros, pastores, companheiro de ministério, pelo trabalho prestado também, servindo, honrando e glorificando a Deus e todos os céus. A minha gratidão a cada um de vocês sentado aí, que pacificamente ouviram e também reverenciaram todos os atos dessa reunião. Seus atos constituem também um louvor e uma adoração a Deus e aos seus santos. Agradeço a cada um de vocês, coristas, regentes e adjuntos. Muito obrigado em nome da Santa Avó e o irmão Aldo pelo trabalho magnífico de vocês, que perpetua sempre esse desejo de cantar, esse dom que a Santa Avó Rosa te deu, para um dia vocês estão usufruindo, exercendo esse mesmo ministério lá nos céus, diante de toda a corte celestial. Gratidão também à equipe de som e imagem, que fez com que essa mensagem, toda a manifestação nessa reunião de hoje, chegasse também nos lares para o seu contentamento e sua alegria. Muito obrigado. Que a Santa Avó Rosa abençoe, pois, a todos. Desejo muita paz, tanto a vocês aqui, como também aos internautas, que a partir de agora nós vamos falar com Deus, agradecer pelos momentos concedidos e pedir a Ele algo que nós precisamos muito ainda, tá bom? Muito obrigado. Eu convido a igreja para se colocar em pé, para encerrarmos a nossa reunião. Mais uma vez, em sentido de oração, vamos falar com Deus. Oremos. Santíssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, que bom, meu Deus, foi esse dia de hoje, foi este momento
em que o Senhor nos deu esse direito, essa liberdade, também essa oportunidade de unirmos aqui na Tua presença e ouvir a Tua palavra contida aqui no boletim, através do Conselho Deliberativo. Palavra essa, Deus, que tudo provém de Ti, de Jesus, da Santa Voz do irmão Aldo, porque o Senhor quer o bem, o aperfeiçoamento da igreja, de cada um de nós. Honra, glória, louvor e adoração ao Senhor para sempre. Honra, glória, louvor e adoração a Jesus, Teu Filho amado, nosso bendito e eterno Salvador. Toda honra, toda glória também ao Divino Espírito Santo do Senhor, que nos fortalece, que nos alimentam, que nos dê entendimento e sabedoria através da Tua unção. Virgem Maria, nossa mãe gloriosa, Rainha dos céus, nós gostamos muito da Senhora, expressamos à Senhora o nosso respeito, a nossa adoração, o nosso carinho, Santa Mãe, porque a Senhora, com este carinho, com este afeto de mãe, nos une nessa igreja como irmãos legítimos, filhos da Senhora e do nosso Pai. Nossa adoração à Senhora também, Santa Avó Rosa, nosso venerável Espírito Consolador. Graças Te damos pelo amparo, pelo conforto, pelo consolo, pois és o nosso bálsamo, a nossa fortaleza. Gratidão, vó. Gratidão também ao Senhor, irmão Aldo, nosso querido e amado profeta, nosso pastor por excelência, a nossa gratidão. Irmão Aldo, como é bom falar do Senhor, porque o Senhor conviveu com nós vivemos com o Senhor aqui na terra, admiramos muito e continuamos admirando, pois o Senhor é o nosso profeta, é o qual um dia, nas nuvens da eternidade, o Senhor há de dizer a Deus: Pai, Jesus, eis aqui um dos nossos servos, uma das nossas servas, e Deus dirá: bem-aventurado és tu, meus bendito e minhas bendita. Gratidão, irmão Aldo, pois temos essa fé, essa esperança, essa convicção de um dia Te vermos no seio da eternidade. Despede todos, meu Deus, na Tua paz. Abre as janelas do céu, meu Pai. Abençoe tantos quantos estão aqui curvados diante do Senhor. E também nos lares, aqueles que não puderam vir por motivo justo nessa reunião e em outras mais. Abençoe os lares aonde muitos, os internautas, estão também orando, pedindo o Senhor mais fé, mais sabedoria, saúde, paz no lar, que muitas vezes está sendo dilacerado. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Envia, pois, Pai, neste momento, os anjos com bálsamo suave, para dar-lhes entendimento, dar-lhes sabedoria, aliviar das dores, do sofrimento, dar-lhes a cura se merecerem, e alguns que passam pelos últimos processos de purificação da alma, que venha se desprender, meu Pai, entregar nas mãos do Senhor, e sendo assim da vontade do Senhor, ainda hoje poderá ser levado para o seio da eternidade. Abençoe esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração. Irmão Aldo, é do meu conhecimento que o Senhor falou, cada nome que é colocado aqui é como se entregasse em Tuas mãos. O Senhor toma conhecimento do A até o Z, de tudo quanto aqui é colocado. E o Senhor sabe da vida particular de cada um, sabe das suas necessidades. Abençoe, irmão Aldo, nos lares, nas santas casas, nos hospitais, aonde quer que esteja um sofredor, seja o lenitivo, naquela vida, ainda nesta noite de hoje. Mas que em tudo seja feita a vontade do Senhor, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, de Jesus, enfim, dos céus. Prezados irmãos, na tuas imaginação verás os céus abertos, conforme eu imaginei, e as mãos de Deus estendidas em teu favor. Sinta-se abraçados e coberto com o manto sagrado da Virgem Maria, assim como diante do sol ardente as nuvens se cobrem o mundo, e todos sentirão o refrigério e a paz dela. Eu, como pregador amigo e irmão de vocês, lhes desejo paz e uma boa noite de descanso e paz também, em nome de Jesus. Amém.